Olá, estudantes do 9º ano. Preparados para mais uma aula de Educação Física? Me acompanha nos slides. Objetivos desta aula: conhecer noções básicas dos elementos das danças de salão, alguns tipos de passo específicos para alguns ritmos que nós vamos trabalhar hoje. Identificar as relações entre dança, ritmo e expressividade. Como que eu me expresso através dos diferentes ritmos musicais? Quais passos são específicos e característicos de cada dança que a gente está trabalhando? Reconhecer formas representativas da valsa e da polca, assim como suas trajetórias e contextualizações históricas. São duas danças diferentes, com ritmos e sistemas de passos diferentes. Nós também vamos conhecer um pouquinho da origem de cada uma delas e de como foi o seu desenvolver e sua trajetória histórica. A valsa. A valsa é um estilo de dança de salão que está presente em vários momentos na vida das pessoas. Acompanhem as imagens, tanto num casamento, como numa dança de rua, como em uma competição. A valsa, gente, para nós aqui no Brasil é muito comum. As famosas festas de 15 anos, onde a aniversariante escolhe o seu príncipe, o seu par e dança essa valsa de 15 anos. Ela também é muito comum em casamentos, onde os noivos fazem a apresentação da dança. É a primeira dança de abertura nessas celebrações de casamento. Formaturas também tem esse marco da valsa. Então, é uma coisa cultural aqui no Brasil, nós termos essa valsa como marcos em diferentes situações de vida e do cotidiano. É a primeira dança de salão oficial. Então, ela tem que qualquer aspirante a bailarino aprende e foi apresentada ao mundo a primeira vez em Viena, na Áustria, em 1776. Então, é uma dança muito antiga, tá? Curiosamente, ela é uma das danças mais elegantes do mundo, mas teve origem nas danças tradicionais dos camponeses austríacos. Hoje em dia, a gente considera a dança muito chique, muito nobre, mas a origem dela foi lá dos camponeses austríacos. O significado da palavra valsa, ou valsar, vem de uma palavra alemã, Waltzen, me desculpem a pronúncia. Ela é um compasso ternário, então de 3 passos, diferentes de algumas danças, que tem o 2 para lá, o 2 para cá. Essa dança ela tem um compasso ternário, sempre 3 passos. O primeiro tempo é forte e os 2 demais são mais fracos. No início, por se originar de camadas populares, ela era vista como imoral e vulgar, chegando até mesmo a ser proibida em alguns países europeus. Como que pode, gente, hoje em dia, uma dança que a gente considera chique, praticada em diversos ambientes, em diversos momentos sociais importantes e que chegou a ser proibida e considerada vulgar. Observem que imagens mais lindas. Hoje em dia, em danças de salão, competições, é um ritmo muito apresentado em competições internacionais e que o casal tem que ter todo esse domínio do valsar e da marcação dos passos. É muito importante a marcação desse primeiro passo mais forte e dos segundos mais leves nessa sequência de passos ternários da valsa. A valsa vienense é a pioneira e é a que tem um ritmo mais acelerado. Essa vienense é muito rápida, ela é difícil para os casais executarem de forma correta e por isso precisa ser muito treinada e muito trabalhada. A gente também tem outras características da valsa. Então, a gente tem a valsa moderna ou inglesa. Ela é uma derivação da valsa vienense e dança-se de um ritmo mais lento. Para alguns casais iniciantes, ela é mais fácil durante o aprendizado. A gente pode começar com essa valsa inglesa e evoluir para a valsa vienense quando o casal já tiver mais controle corporal, mais domínio dos movimentos.
A valsa internacional standard, o par mantém sempre aquela posição mais fechada na hora do movimento. É um movimento mais rígido, mais técnico e ela é muito usada apenas em competições internacionais. Como ela exige essa postura mais técnica, esse controle de gestos, ela é muito exigida nas competições, porque daí os jurados conseguem ver se o casal tem todo esse domínio técnico dos gestos e dos movimentos. O estilo americano, ele incorpora vários movimentos onde o par deixa praticamente de ter contato um com o outro. Esse estilo dá uma forma mais livre, as pessoas conseguem ter uma evolução mais aberta dos passos. A valsa peruana, ela é muito semelhante à valsa moderna, mas difere na música, porque ela é fortemente influenciada por sons latinos e espanhóis. Acontece aquilo que a gente conversa. Quando ela chega em determinadas regiões, a dança ela recebe influência das culturas locais. Um ritmo mais latino nos países mais latinos, um ritmo mais europeu nos países europeus. Ela acaba se diferenciando e adquirindo expressões próprias da cultura de cada localidade. Na Venezuela, os venezuelanos incluíram novos passos e sua própria cultura musical, a valsa clássica. Mais uma vez, ela foi incorporada a elementos e culturas locais. O cross-step, como o próprio nome indica, é a valsa que inclui um passo especial, que é o passo cruzado. Então, se a gente conseguir observar ali nos slides, na segunda imagem, a gente consegue ver esse passo cruzado. Ele gera uma dificuldade um pouquinho maior e exige que o casal tenha um grande domínio do gesto técnico. Na primeira figura, a gente consegue ver fatores locais, a vestimenta local em uma apresentação de valsa. Então, essa vestimenta contribui para a incorporação da cultura e do folclore de uma determinada nação num ritmo que ficou internacional e conhecido mundialmente como a valsa. E a valsa no Brasil? A gente acredita que Sigismund Neumann introduziu a valsa entre a nata da sociedade europeia e veio ao Brasil ser professor de Dom Pedro e de Dona Leopoldina. Como ele veio ser professor de ritmos, de músicas, e ele acabou trazendo a valsa com ele. A partir do momento que ele trouxe, a valsa vienense começou a fazer grande sucesso. O interessante, não apenas nos salões da nobreza, que foi aonde ele introduziu essa dança, mas entre todas as camadas mais populares. A título de curiosidade, acredita-se que as primeiras valsas compostas aqui no Brasil foram compostas por Dom Pedro I. Então veio o professor, trouxe a cultura da valsa, trouxe a dança, o ritmo, e Dom Pedro I teve interesse em compor. Diários de Neumann confirmam essa situação em que Dom Pedro I compôs as primeiras valsas brasileiras. Ela permanece a tradição dessa dança até hoje em grandes eventos aqui no Brasil. O que isso quer dizer? Casamentos, formaturas, aniversários de 15 anos, ela representa um marco importante em diferentes momentos da vida social brasileira. Vamos ao quiz? Assinale com um X a alternativa incorreta. Opção A. Existem fortes indícios de que as primeiras valsas do Brasil foram compostas por Dom Pedro I. Opção B. A valsa teve sua origem nos salões da nobreza europeia, sendo proibida para as classes populares. Opção C. A valsa é considerada a primeira dança de salão oficial e teve sua origem nos dançários camponeses austríacos. Opção D. A valsa moderna ou inglesa é uma derivação da valsa vienense, porém, dança-se a um ritmo mais lento. Vamos tentar resolver esta questão? Daqui a pouco voltamos com a resposta.
voltamos. E aí, conseguiram identificar a resposta correta? Vem comigo. Assinale com um X a alternativa incorreta. Acertou quem marcou a opção B. A valsa teve sua origem nos salões da nobreza europeia, sendo proibida para as classes populares. Como já foi visto, é ao contrário. A valsa teve sua origem lá nos camponeses austríacos e evoluiu para os salões da nobreza. Vamos conversar um pouquinho sobre a polca? Você conhece esse ritmo? Já ouviu falar? Talvez seja um ritmo um pouquinho mais desconhecido. Ao contrário da valsa, ele vem de uma tradição polonesa e que ficou mais restrito apenas a festas populares e apresentações folclóricas. Observem as imagens. Vocês conseguem se lembrar de já ter visto alguma dessas apresentações, algumas dessas vestimentas típicas em algum momento da vida de vocês? Seja em filmes, seja em novelas ou em próprias apresentações na nossa sociedade? A polca é uma divertida dança de casal originária de danças folclóricas do leste europeu. Fora da Europa, geralmente é dançada nas comunidades de imigrantes ou em bailes com danças temáticas. A gente consegue ver aqui uma apresentação temática com roupas características usadas para a apresentação da polca e, nesse segundo momento, a apresentação infantil também da dança. Não temos a cultura aqui no Brasil de vários locais dançarem a polca, mas em algumas localidades regionais, com grupos de imigrantes que preservam essa tradição e essa cultura, é comum a gente ver essa apresentação e esse trabalho com a dança. O interessante é que nesses momentos eles acabam usando a vestimenta típica e trazendo outros aspectos da cultura polonesa. Além disso, muitas famílias descendentes do leste europeu dançam a polca nas suas festas de casamento. A polca é uma dança rápida, empolgante e divertida. Lembram o que eu falei da valsa? Que a gente usa em casamentos, em formaturas, em bailes? Isso acontece com a polca nessas comunidades. Para eles é a nossa valsa. Então eles usam nesses momentos de celebração, de confraternização, uma dança que na sociedade deles é muito empolgante, com um ritmo muito rápido e acelerado. Aonde que apareceu aqui no Brasil? Então a polca apareceu a primeira vez aqui no Brasil em 1845, na cidade do Rio de Janeiro. E foi a polca aliada ao lundu, que é uma dança africana, que deu origem, 25 anos mais tarde, ao nosso choro. Esse choro é um ritmo musical muito conhecido antigamente aqui no Brasil e a polca contribuiu para essa formação musical. Como a gente pode ver, mais um ritmo que contribuiu para a evolução cultural e histórica desenvolvida aqui no Brasil. Vamos ao quiz? Sobre a polca, assinale a alternativa correta. A polca é uma dança de origem exclusivamente brasileira. B. A polca perdeu-se ao longo dos anos e não é mais praticada em nenhuma localidade. C. A polca é uma dança rápida e empolgante. Muitas famílias de descendentes do leste europeu dançam esse ritmo em festas como casamento. E D. A polca nunca chegou a ser praticada no Brasil. Me acompanhem e daqui a pouco nós voltamos com a resposta.
Então, gente, voltamos. Conseguiram identificar a resposta? Vem comigo. Sobre a polca, assinale a alternativa correta. Pois bem, acertou quem marcou a letra C. A polca é uma dança rápida e empolgante. Muitas famílias descendentes do leste europeu dançam esse ritmo em festas como o casamento. Uma grande comunidade europeia desenvolveu essa dança, ela ficou culturalmente associada a eles e do mesmo jeito que para nós a valsa é celebrada em festas como o casamento, para essas comunidades a polca é celebrada nessas ocasiões. Vamos conversar um pouquinho sobre o que nós vimos hoje? A valsa é a primeira dança de salão oficial e a primeira que qualquer aspirante a bailarino aprende. Curiosamente, uma das danças mais elegantes de todos os tempos. Gente, essa dança tão elegante surgiu lá dos camponeses austríacos, ela evoluiu com o passar dos anos, tem diversas derivações, diversos tipos e estilos, alguns mais acelerados, alguns mais lentos, mas sempre respeitando o compasso ternário. Um primeiro passo mais forte e mais marcante, os segundos passos mais lentos. A polca, que é uma divertida dança de casal, originária de danças folclóricas do leste europeu, é uma dança rápida, empolgante e divertida. Nesse contexto, a gente consegue ver as diferentes culturas utilizando diferentes ritmos e diferentes danças. Enquanto na nossa sociedade brasileira o casamento é celebrado com uma belíssima valsa, lá no leste europeu esse mesmo casamento é celebrado com uma polca divertida, agitada e empolgante. Para mais algumas curiosidades, vocês podem acessar esses links. Finalizamos mais esta aula de dança. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!